Pois muito bem, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma aula de revisão bem curtinha, uma parte, né, do nosso primeiro trimestre, visando as carreiras militares, né, conhecido como CAMIL. Então eu trouxe aqui alguns assuntos, né, bem rapidinho, para poder relembrar alguns conceitos sobre os assuntos, né, trabalhado no nosso primeiro trimestre. A expansão territorial do Brasil, né? Falando sobre os bandeirantes, né, e a expansão da colônia, né, brasileira, no ponto de vista geográfico, né? A expansão territorial do Brasil no século XVII, século XVIII, ele foi como um grande desafio de exploração, né, onde que os bandeirantes não só mapeavam, né, as novas terras, né, conhecidas, né, descobertas, mas também abriram portas, né, para a formação de cidades e o crescimento do próprio país, né, influenciando até hoje a nossa economia e cultura. Nos séculos, né, 17 e 18, né, os bandeirantes eles avançaram pelo interior do Brasil, né, e esse avanço eles faziam em busca de riquezas e de novos territórios também, né, a serem descobertos e conquistados. No sul, a ocupação ela foi impulsionada pela criação de gado, que foi essencial para abastecer as regiões mineradoras. Então, assim, tudo tinha um propósito, né? E as fazendas de gado permitiram o crescimento de vilas que estavam sendo construídas, né? As vilas, as cidades, né? Estruturando a ocupação do nosso território. Zona econômica exclusiva. A zona econômica exclusiva do Brasil é como um território marítimo, né, onde o país tem o controle total sobre os recursos naturais, como petróleo, os peixes, tudo aquilo que é essencial para a nossa economia e sustentabilidade no futuro. A zona econômica exclusiva do Brasil, ela se estende até 200 milhas náuticas, né, da costa, né, garantindo ao país, né, direitos exclusivos sobre a exploração, né, dos recursos naturais ali existentes, especialmente os minerais e os biológicos, né? A zona econômica exclusiva é essencial para a exploração de petróleo e gás, né, no fundo marinho, e principalmente no pré-sal, né, na área do pré-sal, além de atividades pesqueiras e de pesquisa científica. O Brasil domina nessa região, ele manda nessa região. Limites territoriais e fronteiras. Qual é a diferença? Entender a diferença entre limites territoriais e fronteira é fundamental, pois os limites eles definem a extensão oficial de um país, enquanto que as fronteiras são as áreas de contato, né, onde acontecem interações econômicas, culturais, políticas, né, e ali que é moldado, né, as nossas relações com outros países, falando de um país vizinho, né, internacional. A distinção, né, entre limites territoriais e fronteiras é essencial na nossa geografia política, porque a gente precisa entender que os limites territoriais são linhas definidas por tratados internacionais, né, marcando a divisão oficial entre alguns países, né? Já as fronteiras, né, são faixas, lembra que eu falei? São faixas de território próximos aos limites, onde acontece, né, a interação econômica, social, cultural, né, com esses países vizinhos. Regionalizações do Brasil. A regionalização do Brasil é uma maneira de a gente entender as divisões geográficas e culturais do nosso país, o que ajuda a compreender como que as diferenças econômicas e sociais entre as regiões acabam influenciando o nosso dia a dia e o futuro do desenvolvimento do Brasil. Eu quero chamar a atenção aqui, né, das várias regionalizações que a gente viu, eu quero chamar a atenção para a regionalização do Brasil segundo o IBGE, né?
essa divisão, né, regional do Brasil, ela foi ajustada, né, ao longo do tempo para refletir as diferenças geográficas, econômicas, culturais, né, do nosso país. E o modelo atual, né, de 5 regiões, né, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul, ele foi elaborado com base em critérios técnicos, considerando aspectos como o relevo, o clima, a economia, a população. Aí eu quero citar aqui, né, um exemplo, né, por exemplo, o caso da região norte, né, do Brasil. Né? A região norte, né, essa divisão, né, feita pelo IBGE, é a maior região, né, em extensão territorial. Né? Ela acaba abrangendo grande parte, né, da Amazônia, porém, a sua população é relativamente pequena em comparação às outras regiões, né? Devido à sua baixa densidade demográfica, né? E a presença de uma grande área, né, de floresta. Agora a gente vai ver o conceito das cidades gêmeas. As cidades gêmeas, elas são exemplos, né, de como duas cidades vizinhas, né, vizinhas, têm que estar próximas, uma do lado da outra, muitas vezes de países diferentes, podem ter relações econômicas e culturais tão próximas que se tornam quase uma única realidade, né, mostrando a importância das fronteiras, né, aquela faixa de convivência, né, entre esses povos. As cidades gêmeas, elas podem também ser municípios, né, localizados em fronteiras internacionais, né, onde que elas compartilham, né, relações econômicas, sociais e culturais. No Brasil, por exemplo, né, nós temos Foz do Iguaçu, no Paraná, e Cidade del Leste, né, do Paraguai, onde que acontece uma intensa interação, uma trocação ali comercial e turística. Próximo item. Fatores locacionais da indústria. Bom, os fatores locacionais da indústria são os elementos, né, um conjunto, né, que influencia onde que as indústrias vão se instalar, né, como a proximidade de recursos naturais, mão de obra, infraestrutura, e isso tudo vai moldando a economia e o desenvolvimento das regiões onde essas indústrias são instaladas. E a localização, né, de indústrias, né, ela depende de vários fatores, e não de apenas um. Por isso, são fatores locacionais, né, são vários fatores, como a infraestrutura, a disponibilidade de matéria-prima, a mão de obra, os incentivos, né, governamentais, né, no caso das indústrias de alta tecnologia, no caso, a presença de parques tecnológicos e mão de obra qualificada, que são elementos fundamentais para a sua instalação. Né? Então, a gente tem que ficar ligado no contexto que está sendo dito, né, na questão de uma prova, né, se é uma época atual, se é uma época mais antiga. Né? Se for falar de uma época mais atual, uma indústria de alta tecnologia, ela vai procurar um fator locacional relacionado a parques tecnológicos, né? Relacionado à tecnologia, né? E a mão de obra qualificada, não é qualquer mão de obra, né? Para a sua instalação valer a pena. Próximo item, vamos falar sobre modelos de produção, né, e a flexibilização do trabalho. Os modelos produtivos, né, e a flexibilização do trabalho, ele transformaram, né, acabaram que transformaram a forma como que as indústrias produzem, né, com foco em eficiência e adaptação às mudanças do mercado, impactando diretamente no tipo de trabalho e nas condições de emprego, né, que elas utilizam ao longo do tempo. Então, é uma situação que ela é dinâmica, ela vem sendo transformada, vem sendo atualizada de tempo em tempo. Nós temos aqui, nós vamos ficar focado, né, nos principais modelos produtivos, né, que são o Fordismo, o Taylorismo, o Toyotismo e o Volvismo. Aí, para isso,
né, eu trouxe aqui só alguns exemplos, né, mas isso não quer dizer que não precise é, dar uma visitada aí nos outros modelos, tá? Eu, por exemplo, quero falar sobre o toyotismo, né? Onde que nesse sistema a produção ela é ajustada à demanda, né? À necessidade, reduzindo estoques, terceirizando etapas do processo produtivo, né? Com a intenção de aumentar a eficiência e reduzir o custo. E já o Fordismo, né, como um segundo exemplo, né, ele foi um modelo produtivo baseado na produção em massa, né, com o uso, né, com a aplicação, né, do uso da linha de montagem e a especialização das tarefas. Né? Qual era a ideia aí? Aumentar a eficiência também e reduzir custo. Né? E esse sistema ele marcou a segunda fase da Revolução Industrial, né? E foi amplamente adotado no século passado, né, no século XX. E a Revolução Industrial? Sobre a Revolução Industrial, eu quero trazer para vocês aqui um momento bem específico, né? O pioneirismo inglês, né? Eu quero trazer para vocês que o pioneirismo da Inglaterra na Revolução Industrial ele foi impulsionado, né, por fatores como o acúmulo de capital, né, na época do comércio colonial. Ele foi impulsionado também sobre a disponibilidade, a grande disponibilidade de recursos naturais. Foi o período das grandes invenções, né? Então apareceram as inovações tecnológicas. Tudo isso impulsionou, colocando o país, né, no caso a Inglaterra, na vanguarda da transformação industrial, o que acabou que moldou o mundo moderno. Então, só reforçando, né, a Inglaterra ela foi pioneira, né, na Revolução Industrial por causa de vários fatores, né, como a abundância de carvão e ferro, o desenvolvimento, né, da tecnologia inovadora, né, dos grandes inventores da época, e isso tudo somado àquele grande acúmulo de capital, né, vindo do comércio colonial e da exploração das suas colônias. E esse capital, né, que ficou sendo acumulado por décadas e até séculos, né, esse capital acabou que financiou as fábricas, né, com a implementação de infraestrutura, com as inovações tecnológicas, tudo isso aí fez com que a Inglaterra, de fato, fosse a pioneira, né, na Revolução Industrial. Próximo assunto: desindustrialização no Brasil. A desindustrialização no Brasil ele é um processo, né, de redução da participação da indústria na economia de um país. Tá? E geralmente é substituída pelo crescimento de outros setores. Né? Por exemplo, como o setor de serviço, o que pode levar a desafios econômicos e ao aumento da dependência de produtos importados. Por quê? Porque se você reduz a participação da indústria, né, na economia de um país, ele diminui a produção. Se ele diminui a produção de alguns produtos, ele acaba gerando uma dependência de produtos importados, precisa vir de algum lugar. Né? E isso é o processo da desindustrialização. Né? Causa, consequência. Causa a desindustrialização. A consequência, a redução da participação das indústrias, o que acaba gerando, né, um aumento da dependência de produtos importados. Esse processo, né, da desindustrialização, né, no Brasil, ele está relacionado, né, ao crescimento do setor de serviço, tá? Que passou a dominar a economia, né, nacional. Enquanto que a indústria, né, perdeu a sua participação, tanto no PIB quanto na taxa de emprego, né, no emprego. E esse fenômeno ele foi acentuado, ele foi agravado ainda mais pela globalização. Bom, se a desindustrialização, né, ela refere-se à diminuição, né, da participação da indústria no PIB e no emprego,
geralmente ela vem associada, né, ao fechamento de fábricas, né, e à migração, né, das atividades produtivas para outros países. E aí vem o segundo conceito, né, que é o conceito da desconcentração industrial, né, que é diferente. Esse é o que é o processo em que as indústrias elas se espalham, né, para outras regiões do país, além dos polos tradicionais, né, visando descentralizar, né, a sua produção e acabando que promovendo, né, o desenvolvimento em outras áreas, né, em umas áreas mais remotas. Então, olha só, dá uma olhadinha agora aqui nessa imagem aqui, né, da desconcentração industrial no Brasil, né, um exemplo, né, de uma região, né. Essa desconcentração, ela começou a partir da década de 1970, né, e ela foi impulsionada por diversos fatores, sendo que um dos principais fatores foi a redução, né, o barateamento, né, dos custos de transporte e de comunicação, né, o que acabou tornando viável a instalação das indústrias em áreas mais distantes, né, dos grandes centros consumidores, né, como, por exemplo, lá no norte, no nordeste, no centro-oeste, né, por conta dos custos de transporte e comunicação ter ficado mais barato, foi possível, então, instalar né, as indústrias em áreas mais distantes. Né? Por quê? Porque ela não precisava mais ficar ali nos grandes polos ali, né? Ela tinha que ficar em lugares onde que a sua mão de obra, os fatores locacionais te favorecessem, né? E isso nem sempre era perto dos grandes centros consumidores, mas por conta da facilidade, do preço mais barato, né, do custo de transporte, isso foi viável. E isso acabou impulsionando, né, essa desconcentração, esse espalhamento das indústrias, ó, a desconcentração industrial no Brasil. E com esse último tópico, né, a gente encerra aqui essa nossa primeira revisão, né, dessa nossa avaliação da prova do CAMIL, né, das carreiras militares. E eu oriento, né, que vocês assistam novamente, anotem, façam os seus apontamentos, né, do que eu falei aqui, leiam, revisem, né, para que você chegue na prova lá bem tranquilo, achando aquilo que não é fácil, fácil. Por quê? Porque você anotou, você aprendeu, né, e você compreendeu o link, né, entre esses conceitos aí, tá bom? Então, eu paro por aqui, desejo bons estudos e até a próxima.